Quanto eu pago de imposto para abrir uma PJ médica para receber os meus plantões? Olá pessoal, eu sou o Odacir Júnior, a minha empresa é a PEC Contabilidade e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos para a área médica entender qual a melhor maneira de pagar impostos ao longo da sua carreira profissional. E hoje eu vou te mostrar o custo de uma PJ médica para receber plantões. Acompanhe essa série que eu vou falar sobre tributação para consultórios, como que você pode receber ali consultório na pessoa física, dos pacientes particulares, convênios, enfim. Eu vou abordar vários pontos ao longo da tua carreira médica e você vai poder conhecer e saber como pagar menos impostos dentro da lei. Existem diferentes enquadramentos para apurar os impostos dentro da área médica. A sua forma de atuação é que vai determinar as características que nós vamos utilizar para descobrir qual é a melhor maneira de pagar o seu imposto. Na realização dos seus plantões, você pode atuar em um ou mais locais. Você tendo uma PJ médica para poder receber esse trabalho que você realiza, você passa a ser o responsável por pagar os impostos. E o hospital, clínica onde você trabalha, eles deixam de ter essa obrigação. Ou seja, eles não farão mais a retenção do imposto na fonte. Para um faturamento mensal de até R$ 25 mil, o melhor modelo de enquadramento é o Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional, nós temos mais de uma possibilidade de apurar o seu imposto. Então, o objetivo aqui é fazer um planejamento para que o seu imposto ele seja calculado em uma tabela que inicia no menor imposto possível. Dessa maneira, ao passo de nós começarmos com uma tabela que inicia com uma alíquota de 15,5%, nós vamos fazer um planejamento e te enquadrar em uma tabela que começa com 6% de imposto. Ou seja, dá uma redução de mais de 60% no imposto que você paga dentro da tabela mais onerosa. E uma redução ainda maior se nós compararmos com as tributações incidentes sobre a sua pessoa física. E para ficar mais fácil ainda de você compreender esses cálculos, os valores, para que fique visível para você, eu vou colocar na tela aqui agora um detalhamento que eu fiz com vários cálculos para que você compreenda de uma maneira certeira como que funciona o imposto, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns cenários, tá? Então, dentro desses cenários, eu vou te explicar no detalhe como que funciona o imposto. Eu vou separar aqui, ó, essa primeira faixa, eu fiz uma simulação com um rendimento de R$ 8 mil. Ó. Então, se você tiver hoje um recebimento de plantão de R$ 8 mil, qual é o imposto que você paga recebendo como um autônomo? Então, como um autônomo está aqui, ó, você tem um desconto de R$ 1.895,85. Isso porque entra o INSS e entra o imposto de renda descontado. Se você for um funcionário, então você está registrado em carteira. O desconto é ainda maior, desconta R$ 2.049,99. E se nós tivermos aqui uma empresa, uma pessoa jurídica, como uma pessoa jurídica, você vai ver que na pessoa jurídica nós temos alguns anexos, ó, o Simples Nacional no anexo 3, o Simples Nacional no anexo 5, também tem o modelo lucro presumido e do lucro presumido uniprofissional. Aí você vai dizer, poxa, quanta coisa, não é verdade? É verdade, tem várias opções. Por isso que precisa de um profissional especializado para poder fazer essa análise de cenários baseado nas suas características para saber qual é o melhor enquadramento. Assim, dá para dizer que existe uma receita de bolo? Não dá para dizer. As suas características, os locais que você trabalha, as faixas de faturamento, que vai demonstrar para nós em qual tabela nós podemos te enquadrar e qual fica mais vantajosa. Mas existe um padrão, né? Regra geral, uma das tabelas mais vantajosas é essa daqui, ó, do anexo 3. Acontece que a área da saúde, a área médica especificamente, o anexo natural é o anexo 5. Esse é o anexo que você deve recolher os impostos. Porém, com um planejamento de folha de pagamento, um volume de folha de pagamento, que seja pelo menos 28% do valor que você fatura, nós podemos sair deste anexo 5 e passar a optar pelo anexo 3. Nós chamamos isso de fator R. Então você observa que, quando você está na pessoa física, você está pagando aqui R$ 1.895,85, recebendo como autônomo dos hospitais. Isso corresponde a 23% de impostos. Com uma empresa no Simples Nacional, se você entrar no anexo 5, que é o anexo natural da sua atividade, isso já vai reduzir de 1.800 para 1.300, ou seja, de 23,7% já vai cair para 17%, o que já é
Ok, mas nós podemos fazer um planejamento ainda melhor, trazendo você para o anexo 3, e aí você passa a pagar R$ 703. Olha só a diferença, de R$ 1.895 para R$ 703. Você sai de 23% de imposto e vem para 8,79%. Por quê? Fazendo a melhor opção tributária. Ah, mas por que tem tanto modelo assim se tem essa vantajosa? Porque dependendo do teu volume de faturamento e outras características, determinado modelo passa a ser mais vantajoso do que o outro. Por isso que tem que ter um monitoramento constante. Conforme você evoluir o teu faturamento, pode ser que você tenha outros enquadramentos mais interessantes, mais viáveis. Ok, então deixa eu voltar aqui e marcar aqui essa tabela toda para você ter uma perspectiva. Por que eu fiz um comparativo com várias faixas de valor? Para que você tenha aqui uma visibilidade, dependendo da sua evolução, dependendo da faixa de faturamento que você esteja, você consiga aqui visualizar qual é a sua condição atual, para que você tenha aí uma noção de como é que você pode organizar, tá bom? Então vamos lá. Nesse cenário aqui eu coloquei rendimentos, fiz simulações para rendimentos de R$ 8.000 por mês, R$ 12.000 por mês, 18, 24 e 30 mil. Muito bem. Se você atuar como pessoa física recebendo esses valores, com R$ 8.000 você vai pagar R$ 1.800 de imposto, retido na fonte, INSS Imposto de Renda. R$ 12.000 você vai pagar aqui R$ 2.995, INSS Imposto de Renda. Todo autônomo ele paga INSS Imposto de Renda retido, tá bom? Então lá, R$ 18.000, R$ 4.600 e assim por diante. De maneira que os percentuais, eles saem de 23, 24, 25, 26, 26,5%, tá? Então isso como pessoa física. Mas o que nos interessa aqui nessa análise, que eu quero te mostrar, é a vantagem que você tem tendo uma pessoa jurídica. Então, como pessoa jurídica, você observa que você tem aqui alguns enquadramentos, e eu já pintei de verde aqui, qual é o enquadramento mais favorável para uma pessoa que faz plantão e recebe essas faixas de remuneração. Você observa que aqui, acima de R$ 24.000, esse enquadramento aqui, ele deixou de ser vantajoso. Passou a ser vantajoso este enquadramento aqui. Então, tudo isso tem que ser pensado e organizado de acordo com a característica da sua atividade. Se você montar uma PJ sozinho, é uma condição. Se você montar uma PJ de sócio, é outra condição. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada, mais uma explorada aqui nessa tabela. Você observa que aqui no Simples Nacional Fator R, utilizando a folha de pagamento para você poder ter este planejamento, você vem pagando aqui 8,79%, 9%, 11%, 13%, tá bom? Então aqui, com R$ 24.000 de faturamento por mês, você vai estar pagando, dentro do Simples Nacional Anexo 3, R$ 3.128. Se você tiver no anexo que não é o mais vantajoso, você estaria pagando R$ 4.078. Então você veja que é só aqui, dá uma diferença aqui de aproximadamente R$ 900, tá? E é claro que acima desse valor, você pode continuar recolhendo seus impostos nessa modalidade, mas ele deixa de ser vantajoso. Você observa que aqui passa a recolher 14%, com um rendimento de 30 mil mensal, e nesse outro modelo, ele passa 3.900, 13%. Então aqui já começa a ter uma diferença. Agora, para você entender certinho, deixa eu voltar a tela aqui para mim, para que você compreenda essas tabelas, como que elas podem funcionar com você, nós temos que analisar a sua característica. Quando você monta uma empresa, você tem que escolher uma forma de sociedade, você tem uma estrutura societária. Se você vai montar sozinho, se você vai montar em sociedade, se nós vamos fazer uma limitada, se nós vamos fazer uma uniprofissional. Eu sei que são muitas informações, mas esses detalhes técnicos você tem que deixar com o especialista para resolver. Então, baseado nas informações que você vai fornecer, nós vamos ter condições de avaliar para você qual é o melhor modelo que te enquadra. E é isso que você tem que compreender. Você tem que compreender o raciocínio. Você tem que entregar as informações que realmente são relevantes para que um profissional possa avaliar a tua condição e fazer um melhor enquadramento. Esse cálculo que você está vendo aqui é como uma empresa individual, apenas sua, com aqueles rendimentos que nós fizemos a simulação. Então, baseado no seu faturamento e nas características do desenvolvimento da sua atividade, seja em sociedade ou não, se você está atendendo só plantões hoje, este é o cálculo. Mas você vai evoluir, você vai passar a atender pacientes, você vai passar a ter uma clínica e continuar atendendo de repente o plantão, você vai somando e aí vai ficando mais complexo.
e a gente precisa fazer uma análise em conjunta para entender essas situações e fazer o melhor enquadramento. Você viu que tem muita diferença de um enquadramento para o outro. Você não pode deixar dinheiro na mesa por estar escolhendo o pior modelo para você. Você tem que estar sempre atento para escolher o melhor modelo, ok? É isso. Você pode verificar que os impostos correspondem a uma parte considerável do seu rendimento. Dar atenção para esse assunto vai potencializar os seus resultados e vai fazer com que você transforme os seus esforços em prosperidade. E para te assessorar nesse assunto, pode contar comigo. A minha empresa está estruturada para atender os profissionais da área da saúde, garantindo com que você pague o menor imposto e corra o menor risco dentro da sua atividade. E como sempre, eu vou pedir para que você compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com os médicos, com médicos recém-formados, os médicos da família, enfim. Se você gostou desse conteúdo também, eu quero que você curta, dê um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Desta forma, você vai ficar antenado e saber como cuidar dos próximos passos da sua carreira. Até o próximo vídeo.